Meus amigos, esse vídeo aqui vai causar uma confusão monstra. É o seguinte, é Sirius Black contra Severo Snape. Quem foi o mais poderoso? Cola comigo que a gente vai analisar isso agora. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Sirius Black III nasceu em 3 de novembro de 1959, filho de Orion e Walburga Black. Ele foi padrinho de Harry Potter e o melhor amigo de Tiago Potter e Remo Lupin. Sirius foi injustamente preso por 12 anos em Azkaban por um crime que não cometeu e se tornou a única pessoa conhecida a escapar da prisão dos bruxos sem ajuda externa. Sirius foi um dos bruxos mais talentosos de sua época e, além de suas impressionantes habilidades mágicas, ele demonstrou forte determinação e coragem ao longo de sua vida, desafiando até mesmo a sua própria família, que tinha crenças supremacistas e preconceituosas. Como um poderoso animago e membro da Ordem da Fênix, Sirius lutou contra as forças do Lorde das Trevas e morreu na Batalha do Departamento de Mistérios, tentando resgatar seu sobrinho Harry Potter. Severo Snape nasceu em 9 de janeiro de 1960, filho de Tobias Snape e Aileen Prince. Ele foi um bruxo mestiço que se destacou como mestre de poções, chefe da Casa de Sonserina, professor de defesa contra as artes das trevas e até mesmo diretor de Hogwarts por um breve período. Snape teve um papel crucial como agente duplo durante ambas as guerras bruxas, trabalhando tanto para o Voldemort quanto para a Ordem da Fênix. Severo foi um dos bruxos mais talentosos de sua época, com impressionantes habilidades em poções, legilimência e oclumência. Apesar de sua associação com as artes das trevas, ele demonstrou uma profunda lealdade e amor por Lilian Potter, o que levou ele a proteger o filho dela, Harry, mesmo não gostando do garoto por ele se parecer com o homem que ele mais odiava, Tiago Potter. Snape morreu na Batalha de Hogwarts, sendo posteriormente reconhecido como um dos heróis da Segunda Guerra Bruxa. Agora, a pergunta aqui é muito simples. Quem foi mais poderoso? Sirius Black ou Severo Snape? É isso que a gente vai descobrir agora. Bom, pelo menos vocês vão descobrir a minha opinião sobre isso, né? Mas antes da gente ir para a análise, eu preciso estabelecer aqui alguns critérios, eu preciso explicar para vocês quais são as coisas que eu tô levando em consideração para decidir qual dos dois foi mais poderoso. Primeiro, e eu repito isso todas as vezes que eu faço um vídeo analisando o poder dos personagens em Harry Potter, eu vejo o poder de uma forma muito mais abrangente. Eu não considero apenas a capacidade que o bruxo tem de fazer magia. Poder é algo muito mais amplo do que isso. De acordo com o dicionário Oxford, poder significa ter a faculdade ou a possibilidade de, possuir força física ou moral, ter influência, valimento. Ou seja, poder tem a ver com as habilidades de uma pessoa, tem a ver com a capacidade que ela tem de realizar algo ou fazer algo, e também tem a ver com o quanto ela consegue influenciar outras pessoas e o curso dos acontecimentos. Então, quando eu vou avaliar se um personagem do Wizarding World foi poderoso ou não, eu procuro avaliar os seguintes aspectos. Qual é o nível de conhecimento em magia desse personagem? Quais habilidades mágicas especiais ele ou ela possui? Esse personagem é um bom duelista? O quanto esse personagem influenciou as pessoas à sua volta ou o curso dos acontecimentos? Então é isso que eu tô avaliando aqui. Eu tô levando em consideração conhecimento em magia, habilidades mágicas especiais, experiência ou competência em duelo e influência. Beleza? Bora lá então. Conhecimento em magia. Os livros atestam que Sirius Black, assim como seu amigo Tiago Potter, era o melhor aluno de Hogwarts no seu tempo. Sirius foi um dos bruxos mais talentosos e versáteis de sua época, com habilidades excepcionais em várias áreas da magia. Desde jovem, ele demonstrou um talento notável em transfiguração quando se tornou um animago não registrado, capaz de se transformar em um enorme cão preto. Habilidade essa que ele usou para escapar de Azkaban depois de 12 anos preso por um crime que não tinha cometido. É importante também ressaltar que Sirius se tornou um animago sem nenhum acompanhamento de um profissional do Ministério da Magia ou de um mestre em transfiguração capacitado. Sirius também era proficiente em poções, e isso fica evidente quando ele e seu amigo Tiago Potter conseguiram preparar a complexa poção do animago. E eles fizeram isso no 5º ano deles em Hogwarts apenas. Sirius também era altamente talentoso em feitiços, participando da criação do Mapa do Maroto com seus amigos, utilizando feitiços avançados
como o feitiço Homúnculos e outros encantamentos extremamente complexos. Agora, se por um lado Sirius era visto como um dos melhores alunos de Hogwarts no seu tempo, por outro lado, e de acordo com o próprio Sirius, logo quando chegou em Hogwarts, Severo Snape já sabia mais feitiços do que metade dos alunos do 7º ano. Ainda como aluno, Severo alterava e corrigia as instruções oficiais do livro de poções, os estudos avançados no preparo de poções. Ele incluía as próprias anotações e instruções dele, e essas instruções se mostravam muito mais eficazes do que as que estavam no texto original do livro. E vale dizer que o estudo avançado no preparo de poções era um livro publicado por ninguém menos que Libatius Borage, reconhecidamente um dos maiores criadores de poções do mundo bruxo. Ou seja, Severo parecia dar instruções ainda melhores do que o próprio Libatius Borage. Só para vocês terem uma ideia do nível de conhecimento em poções que o Snape tinha. Ele era capaz de preparar poções muito complexas, como a poção da verdade, a Veritaserum, e a poção Matacão, que servia para aliviar os efeitos da transformação dos lobisomens. Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Snape prepara essa poção pro Lupin algumas vezes. Snape também era profundo conhecedor das artes das trevas, ele foi capaz de criar novos feitiços e desenvolver contra-maldições eficazes. Ele também era conhecedor profundo de herbologia e magia curativa. Não foi à toa que Dumbledore recorreu a ele quando foi amaldiçoado após ter usado o Anel de Gaunt, que era o Horcrux do Voldemort. Então, Snape demonstra um conhecimento amplo e profundo em diversas áreas da magia, incluindo poções, artes das trevas, herbologia e magia curativa. Além disso, ele criou novos feitiços e desenvolveu contra-maldições eficazes. Já o Sirius, embora seja extremamente talentoso e versátil, ele se destaca mais em transfiguração e feitiços específicos. Então, em termos de conhecimento geral da magia e profundidade em várias áreas dela, Severo Snape tem uma vantagem aqui. Então é 1-0 pro Snape. Habilidades mágicas especiais. Aqui eu acho que as coisas vão ficar difíceis pro Sirius, porque a gente não tem lá muita informação sobre habilidades mágicas especiais que ele tinha. A gente sabe que ele era um animago, a gente sabe que ele sabia executar feitiços não verbais, a gente sabe também que ele tinha habilidades especiais em transfiguração e um intelecto muito apurado, mas a gente não tem uma lista de habilidades especiais que ele tinha. Eu até acredito sinceramente que ele tivesse várias habilidades mágicas especiais, mas a história simplesmente não discorre sobre isso. Por outro lado, Snape tinha uma lista extensa de habilidades mágicas especiais. Primeiro que ele era um criador de feitiços, e uma de suas criações era o Sectum Sempra, que é uma maldição que dilacera o alvo, causando uma hemorragia gravíssima. Snape também tinha o domínio das maldições imperdoáveis, e ele era um mestre em oclumência e legilimência, que são as artes de ocultar magicamente os próprios sentimentos e pensamentos e perceber magicamente os sentimentos e pensamentos das pessoas à sua volta, ou mais precisamente da pessoa que está à sua frente. Snape foi capaz de esconder do Lord Voldemort aquilo que ele realmente sentia e pensava, e Voldemort foi um dos maiores legilimens da história da magia. Esse foi um feito impressionante de Severo Snape. Snape também era capaz de voar sem suporte, ou seja, ele não precisava de uma vassoura ou qualquer outro objeto mágico para voar, e essa é uma habilidade mágica raríssima. E assim como Sirius, Snape também era capaz de executar feitiços não verbais. Então aqui, com base no que a gente tem de informações sobre os dois personagens, não dá nem pra discutir. Severo leva mais uma vez, é 2-0 pra ele. Experiência ou competência em duelo. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, na batalha do Departamento de Mistérios, a gente consegue ver que o Sirius era um duelista e tanto. O livro diz que ele duelava com tanta ferocidade que a varinha dele parecia um borrão. E também não é pra menos, já que Sirius era membro da Ordem da Fênix e lutou na Primeira Guerra Bruxa, sobrevivendo a muitos confrontos perigosos contra os Comensais da Morte. Na batalha do Departamento de Mistérios, Sirius duela com certa facilidade contra os Comensais. E até mesmo contra Bellatrix Lestrange, o duelo parecia estar tão sob o controle de Sirius que ele pareceu surpreso quando foi atingido no peito pelo feitiço vermelho que jogou ele pra dentro do Véu da Morte. Sirius morreu por pura arrogância, por não levar totalmente a sério o combate que estava tendo com sua prima Bellatrix. Mas não restam dúvidas de que ele era realmente um duelista e tanto, ele era um duelista excelente, de alto nível. Além disso, Sirius era muito ágil, ele tinha a velocidade de um cão e era muito forte fisicamente, tanto que na batalha do Departamento de Mistérios ele incorporou também um combate físico no estilo dele de duelar.
Ele foi capaz de arremessar Antônio Dolohov para longe, batendo no Comensal da Morte com o ombro. Em contrapartida, embora a gente não tenha muita informação sobre as lutas que o Snape travou, a gente sabe que ele possui habilidades mágicas excepcionais e que essas habilidades poderiam tornar ele um duelista muito bom. Além disso, aparentemente, Severo era muito conhecido pelo uso do Sectum Sempra. O próprio Lupin confirma isso quando Jorge é atingido por esse feitiço do Snape. Na ocasião, Jorge perde uma orelha ao receber o impacto do feitiço, e aí Lupin diz que o Sectum Sempra era uma especialidade do Snape. É óbvio, né? O feitiço tinha sido criado por ele. Ora bolas. Mas se bem que você pode criar uma coisa e acabar sendo superado por outra pessoa naquilo que você mesmo criou. Faz sentido? Então, com base nessa informação do Lupin, a gente consegue, pelo menos, supor que, como Comensal da Morte, Snape talvez tivesse travado duelos contra os Aurores, ou até mesmo contra a Ordem da Fênix. Do contrário, ele não teria construído essa fama com relação ao uso do Sectum Sempra. Então aqui fica mesmo muito difícil definir quem seria o melhor duelista, porque saca só, se por um lado a gente sabe que o Sirius era um duelista e tanto, e que lutou em várias batalhas, porém a gente não tem uma lista muito ampla de habilidades mágicas especiais que ele possuía, mas a gente pode supor que ele as possuía. Agora, por outro lado, a gente sabe que o Snape possuía uma ampla variedade de habilidades mágicas especiais, porém, a gente não viu ele duelando de verdade, numa situação em que ele tivesse dando tudo de si, mas a gente supõe que ele fosse um bom duelista. Então, aqui eu só vou dar um ponto para cada um, e aí vai ficar 3-1 pro Snape. E por fim, a gente vai analisar a influência que esses dois bruxos exerceram. E aí, eu acho que Severo Snape leva essa de goleada, porque embora Sirius tenha sido muito popular em Hogwarts durante sua juventude, ele teve seu progresso profissional e acadêmico interrompido por 12 anos enquanto esteve preso em Azkaban injustamente. E isso é uma das coisas que mais me entristecem com relação ao Sirius. A gente não viu ele atingindo seu máximo potencial, porque mesmo depois de ter saído de Azkaban, ele continuou vivendo como um fugitivo do Ministério da Magia. E logo em seguida, ele morreu. Ele nem sequer morreu como um homem livre. Então, embora ele tenha exercido uma influência importante na vida do Harry e tenha sido um importante membro da Ordem da Fênix, oferecendo a casa dele como quartel-general da Ordem durante a Segunda Guerra Bruxa, Sirius não conseguiu fazer muito mais do que isso. Por outro lado, o Snape foi professor de Hogwarts por vários anos, e ele influenciou a vida de vários alunos que foram ensinados por ele, mesmo que em diversas ocasiões os métodos de ensino de Snape não tenham sido os melhores. Ainda assim, ele formou vários bruxos e bruxas que estudaram em Hogwarts durante o período que ele foi professor. Sem falar que o papel do Snape foi decisivo para que Lord Voldemort fosse derrotado. As ações dele como agente duplo, servindo como espião do Dumbledore, e as ações dele posteriores à morte do velho bruxo foram fundamentais para a liberdade da comunidade bruxa. Então, no fim das contas, Snape foi muito mais influente do que Sirius. E aí, o placar final é 4-1 pro Snape. Então, por mais que Sirius Black esteja no meu top 5 de personagens favoritos, com base em tudo que eu analisei aqui, eu não consigo dizer que o Sirius foi mais poderoso do que o Snape. Se um dia a gente tiver mais detalhes de como foi a Primeira Guerra Bruxa, e com isso a gente acabe descobrindo mais coisas sobre o conhecimento e as habilidades mágicas especiais do Sirius, talvez essa análise possa mudar, mas hoje, com base no que a gente tem de informação sobre os dois personagens, eu acho que Severo Snape foi mais poderoso do que Sirius Black. Mas e vocês, o que acham? Vocês concordam com a análise que eu fiz aqui? Quem foi mais poderoso na opinião de vocês, Sirius Black ou Severo Snape? Deixa aqui nos comentários e vamos trocar uma ideia sobre isso. Se você ainda não for inscrito no canal, clica aqui nesse botão e se inscreve de uma vez por todas, isso me ajuda muito. Depois disso, me encontra nesse vídeo aqui pra gente bater um papo sobre os bruxos mais poderosos da história da magia. Te vejo lá, hein? Accio Nox!